Uma boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Estudo este realizado pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor de Curitiba, Paraná. E nós sempre comentamos no início que aquelas pessoas que nos assistem pelo canal do YouTube, e aquelas pessoas que desejarem, podem adentrar lá no nosso site, www.obreirodosenhor.org, e lá encontrarão o caminho, os links para poderem participar conosco ao vivo. Esses estudos são realizados às sextas-feiras, às 19 horas. Todos serão bem-vindos. No nosso site também encontrarão lá os playlists dos estudos anteriores, como também da Revista Espírita e outros estudos que a casa promove. Bom, estamos todos dando continuidade a esse estudo. E nessa noite nós estamos dando aí, a continuidade da parte terceira do capítulo 10, que fala da lei da liberdade. Hoje nós vamos fazer a última parte desse estudo, desse capítulo, que fala do conhecimento do futuro e o resumo teórico do móvel das ações humanas. Então, conhecimento do futuro. Pode 868. Pode o futuro ser revelado ao homem? Kardec pergunta. Em princípio, o futuro lhe é oculto. Só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Interessante essa resposta. E na 869, com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não hablaria com liberdade com que o faz, porque eu dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil seria ocupar-se com ela. Ou então, procuraria obstar a que acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a quem desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo preparas muitas vezes os acontecimentos que hão de sobreviver ao curso da tua existência. Mas convém que o futuro permaneça a 870. Mas se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite Deus que seja revelado algumas vezes? Interessante essa pergunta, né? Porque às vezes eles são revelados, então Kardec faz essa pergunta. Permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa, em vez de estorvar, obrigando o homem a agir diversamente do modo porque agiria se não fosse feita a revelação. Não raro também é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Se um homem vem a saber, por exemplo, que vai receber uma herança, com que não conta, pode dar-se que a revelação desse fato desperte nele o sentimento da cobiça, pela perspectiva de se lhe tornarem possíveis maiores gozos terrenos, pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando talvez para que tal se dê a morte de quem herdará. Ou então essa perspectiva lhe inspira bons sentimentos e pensamentos generosos,
Se a perdição não se cumpre, aí está outra prova. Aí está outra prova, consistente na maneira por que suportará a decepção. Nem por, nem por isso, entretanto, lhe caberá menos mérito ou demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na ocorrência daquele fato lhe faz nascer no íntimo. 871. Pois que Deus tudo sabe, não ignora se o homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Interessante, né? Já está tudo certinho, que nós estudamos no capítulo, nas questões anteriores, né? A resposta. Isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado? Porque passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto. A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimentos sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação. Uma vez que tem liberdade de fazer ou não fazer, dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não o pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. Aí o Kardec comenta, né, sobre essa questão. Assim sucede entre os homens. Por muito capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza que se tenha de que alcançará bom êxito, ninguém lhe confere grau algum sem exame, isto é, sem prova. Do mesmo modo, o juiz não condena um acusado, senão com fundamento, num ato consumado, e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse ato. Quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento futuro, melhor se vê quanto foi sábia a providência em lhe ocultar. A certeza de um acontecimento venturoso o lançaria na inação. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos casos, suas forças ficariam paralisadas. Daí, ou não lhe ser mostrado o futuro. Daí não lhe ser mostrado o futuro, senão com a meta que ele cumpre atingir por seus esforços, mas ignorando os trâmites, porque terá que passar para alcançá-lo. O conhecimento de todo o incidente da jornada colheria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria revelar pelo declive fatal dos acontecimentos, sem exercer suas faculdades. O feliz êxito de uma coisa está assegurado. Ninguém mais com ela se preocupa. Está dando interferência? Acho que alguém está com o microfone aberto. Acho que alguém deve estar com o telefone aberto. Acho que agora melhorou. Quanto mais reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento futuro, melhor se vê quando foi sábia a providência ocultar a certeza. Acho que já lemos isso aí, né? No próximo. O conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe toleria a iniciativa e o uso do arbítrio. Ele se deixaria resvalar pelo declive fatal dos acontecimentos, sem exercer suas faculdades. Quando o feliz êxito de uma coisa está assegurado,
ninguém mais com elas se preocupa. É verdade, né, gente? Se nós soubéssemos exatamente o que vai acontecer, todas as nossas coisas boas que eu teria, que ele fala ali da parte financeira, da parte material, mas também nas questões da dificuldade, você não se preocuparia, né? Não, vai estar tudo certinho para acontecer assim, para que eu vou se preocupar em estudar, trabalhar, porque você vai acontecer assim. Então, isso é realmente importante. Agora aqui, Kardec, junto com os espíritos, faz um resumo teórico, né, do móvel das ações humanas, sobretudo esse resumo desse capítulo 10, né, tão importante, tão rico para nós. 872 é o nome da questão. E aqui é que vai, acho que fica bem claro tudo isso que nós já comentamos e estudamos sobre esse capítulo aí. Né? A questão do livre-arbítrio, você pode resumir assim. O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado o crime, quer pelo meio em que se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevêm. Mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando, no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência das provas, e, como encarnado, na faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que todos nós teremos voluntariamente submetido. Cabe à educação combater essas más tendências. Falo-a utilmente, quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Desprendido da matéria e no estado de erraticidade, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais, de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado. E é nisto, como temos dito, que consiste, sobretudo, o seu livre-arbítrio. Esta liberdade, a encarnação não anula. Se ele cede à influência da matéria, é que sucumbe nas provas que por si mesmo escolheu. Para ter quem o ajude a vencê-las, concedido-lhe é invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. E isto, a tal ponto, está reconhecido que no mundo a censura ou elogio são efeitos à intenção, isto é, à vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos na sua organização física, sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano, para se equiparar ao bruto. Se for assim, quanto ao mal, assim não poderia deixar de ser relativamente ao bem. Mas, quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado de averbar o fato à sua conta,
como mérito e não cogita de por ele gratificar os seus órgãos, o que prova que, por instinto, não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio de sua espécie, a liberdade de pensar. A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todo o sucesso da vida, qualquer que seja a importância dele. Se tal fosse a ordem das coisas, o homem seria qual máquina, sem vontade. Eu acho fantástica a maneira que o Kardec coloca, junto com os espíritos, essa maneira de a gente entender, né? E o que ele coloca ali é bem certo mesmo. Quando acontece coisas boas que a gente vai conquistando, então a gente sempre vai falar com nós mesmos. Você não vai dizer, que foi o meu corpo. Não, é eu. Mas quando acontece a coisa ruim, aí você começa a questionar, né? Mas isso aí é fatalidade, não sei o quê. Então a gente tem que rever um pouquinho a nossa maneira de interpretar os fatos quando eles ocorrem com a gente, né? Se não foi dessa vida aqui agora, que existe influência, mas foi que nós escolhemos em outras vidas passadas, antes de voltar para o mundo terreno, escolhemos essas provas e essas dificuldades aqui no mundo terreno. E olha que ele continua aqui. De que lhe serviria a inteligência, desde que não houvesse de estar invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino? Semelhante doutrina, se verdadeira, conteria a destruição de toda a liberdade moral. Não haveria para o homem responsabilidade, nem por conseguinte, bem nem mal, crimes ou virtudes. Não seria possível que Deus, soberanamente justo, castigasse suas criaturas por faltas cujo cometimento não dependeria delas, nem que as recompensasse por virtudes de que nenhum mérito teria. Essa parte aí esclarece bem mesmo, né? Ademais, tal lei seria negação do progresso, porquanto o homem, tudo esperando da sorte, nada tentaria para melhorar sua posição, visto que não conseguiria ser mais nem menos. Contudo, a fatalidade não é uma palavra vã. Existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de vida que o seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências, boas ou más, que lhe são inerentes, mais referente o que o espírito escolheu, né, como prova, expiação ou missão. Aí, porém, acaba a fatalidade, pois da sua vontade depende ceder ou não a essas tendências. Os pormenores dos acontecimentos, esses ficam subordinados às circunstâncias que ele próprio cria, pelos seus atos, sendo que nessas circunstâncias podem os espíritos influir pelos pensamentos que surgiram. Olha aqui também interessante, né? A fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam por serem estes consequência da escolha que o Espírito fez da existência do homem. Ele vai repetindo sempre isso. Fatalidade, acontecimento que apresenta por ser essa da escolha que o Espírito fez da existência de homem. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto ser possível ao homem, pela sua prudência, modificar-lhes o curso. Nunca a fatalidade nos atos da vida moral,
muito importante, né? Quer dizer que eu estou fazendo aí de maltratando as pessoas ou sendo criminoso porque foi fatal. Não, isso, atos da vida moral, não existe essa questão da fatalidade. Né? É a escolha nossa mesmo que todo mundo tem. No que concerne à morte, é que o homem se acha submetido em absoluto à inexorável lei da fatalidade. Por isso que não pode escapar a sentença que ele marca o termo da existência. Nem o gênero de morte que haja de cortar este fio. Segundo a doutrina vulgar, de si mesmo tiraria o homem todos os seus instintos, que então proviriam ou da sua organização física, pelo qual nenhuma responsabilidade lhe toca, ou da sua própria natureza. Caso em que lícito lhe fora procurar desculpas, procurar desculpar-se consigo mesmo, dizendo não lhe pertencer a culpa de ser feito como é. Muito mais moral se mostra indiscutivelmente a doutrina espírita. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. E se ele diz que, praticando o mal, ele concede uma sugestão estranha e má, em nada lhe diminui a responsabilidade, pois ele reconhece o poder de resistir, que é, evidentemente, lhe é muito mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. Aqui é importante, hein? O homem pode sempre cerrar, cerrar ouvidos à voz oculta que ele fala no íntimo, induzindo ao mal. Como pode cerrá-lo à voz material daquele que lhe fale ostensivamente? Pode, pela ação de sua vontade, pedindo a Deus a força necessária, e reclamando para tal fim a assistência dos bons espíritos. Foi o que Jesus nos ensinou por meio da sublime prece, que é a oração dominical, quando manda que digamos: não nos deixei sucumbir à tentação, mas livrar-nos do mal, entre aspas, né? Essa teoria da causa determinante dos nossos atos ressalta com evidência de todo o ensino que os espíritos dão dado. Não só é sublime de moralidade, mas também acrescentaremos, eleva o homem aos seus próprios olhos. Mostra-o livre de subtrair-se um jugo obsessor, como livre é de fechar sua casa aos infortúnios. Olha essa frasezinha aqui, ó. Mostra o livre de subtrair-se a um jugo obsessor, como livre de fechar sua casa. Ele deixa de ser simples máquina, atuando por efeito de uma impulsão, independente da sua vontade, para ser um ente racional, que ouve, julga, escolhe livremente de dois conselhos. Aditemos apenas disso. O homem não se acha privado de iniciativa. Não deixa de agir por impulso próprio, pois que, em definitivo, ele é apenas um espírito encarnado, que conserva sobre o envoltório corporal as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Consequentemente, as falhas que cometemos
tem por fonte primária a imperfeição do nosso próprio espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral, que um dia alcançará, mas nem por isso carece de livre-arbítrio. A vida corpórea lhe é dada para se expungir de suas imperfeições, mediante as provas, porque passa imperfeições que, precisamente, tornam mais fraco e mais acessíveis às sugestões de outros espíritos imperfeitos, que delas se aproveitam para tentar fazê-lo sucumbir na luta que ele empreendeu. Se dessa luta sai vencedor, ele se eleva. Se é fracasso, permanece o que era, nem pior, nem melhor. Será uma prova que ele cumpre começar, podendo suceder que, por longo tempo, gaste nessa alternativa. Quanto mais se destura, tanto mais diminui os seus pontos fracos, e tanto menos acesso oferece aos que procuram atraí-los para o mal. Na razão de sua elevação, cresce-lhe a força moral, fazendo que dele se afastem os maus espíritos. Todos os espíritos, mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana e, como o nosso mundo é um dos menos adiantados, nele se conta maior número de espíritos maus do que bons. Tal a razão, porque aí vemos tanta perversidade. Olha, isso serve bem para a atualidade hoje, né? Porque a gente fala tanto assim da maldade que prevalece, que mostra tona, mas aqui nessa resposta está bem claro, né? Como o nosso mundo é um dos menos adiantados, nele se conta maior número de espíritos maus do que de bons. Tal a razão porque aí vemos tanta perversidade. Se a gente analisar bem nos dias de hoje, né? E continua. Façamos, pois, todos os esforços para este planeta não rotarmos após presente estado. E para merecermos ir para outro, merecemos ir repousar em mundo melhor, em um desses mundos privilegiados, onde não nos lembraremos da nossa passagem por aqui, senão como desígnio temporário. Profundo, né? Muito bacana, bem esclarecedor esse texto. Era isso que eu tinha preparado para hoje, né? Para a gente poder conversar um pouquinho, que eu acho um tema bem interessante. E então agora, a partir de agora, está liberado aí para as perguntas, né? Questionamentos. Nossa, Pereira, bem completo hoje o assunto, né? Bem completo e as coisas que são essenciais mesmo, né? Para a gente analisar tudo isso, né? A refletir sobre tudo isso. Porque é a doutrina, né? Assim, a essência, me parece assim, a essência da doutrina, né? Verdade, esse texto, esse resumo aí, daqui tudo que nós discutimos, né? Lembra que nós discutimos sobre a questão do livre-arbítrio, sobre a vontade, né? Que forçamos bastante. É um resumo aí tudo, né? É um resumo e é uma coisa muito profunda, né? Imagina. Eu acho que fica bem claro, né? Isso. A questão do livre-arbítrio, de a gente achar da fatalidade, que isso é fatal, que isso vai acontecer. Não. Nós escolhemos, né? Não, é interessante ali o comentário sobre as influências, né? Você tem a escolha. Então, muita gente fica aí se vitimizando por falta de conhecimento ou porque justamente
é fácil, né, mais fácil você culpar outras pessoas ou se vitimizar por algum outro motivo que não seja você mesmo o culpado por atrair as más influências, né? Então, se a pessoa tem um pouco de conhecimento, tem que saber que isso é uma escolha também das suas companhias espirituais, né? Se a pessoa tem conhecimento, né? Que a atração é direta, né? Pelos seus comportamentos, pela tua energia que você gera, né? Que você vai atrair os bons e maus espíritos, as boas e más influências. E aí isso é uma escolha também, né? Isso é bem importante colocado ali, né? A questão da escolha. Escolha, né? Utilizando o seu livre-arbítrio. Então, você escolhe o caminho que você quer seguir, independente das tuas más tendências, boas ou más tendências em o que você tem, né? Mesmo assim, que nem ele falou ali, né? Você vai escutar o quê? Que tá no teu ouvido ali, né? Qual vai ser a escolha? Vai escutar? Qual opção vai ser? É total livre-arbítrio, né? Você vai seguir o caminho através da tua escolha. Por isso que a doutrina é perfeita. Ou seja, você vai ter no final o teu merecimento pelo teu próprio esforço, pelo teu próprio esforço e pelo merecimento de ter se esforçado para se melhorar ou então não ter mérito por não ter se esforçado e conquistado alguma coisa que alcançasse moralmente dizendo, né, algo bom em relação à moral, por exemplo, né? Esse ponto que você colocou da moral aí é muito importante, porque deixa bem claro ali as questões ali da fatalidade, que na questão moral não existe fatalidade nenhuma. Você pode ter escolhido, né, nascer, uma experiência de vida no mundo de crime, né? Ou onde você seria, vamos dizer assim, colocado ali com uma influência muito forte para cometer, mas a sua escolha é tua, né? Você escolhe se vai matar, ou vai fazer um crime, ou vai, né? Ou vai roubar, ou, né? Quer dizer, aí não existe. Quer dizer, não, ele só faz isso. É comum te ouvir isso, né? A pessoa só faz isso porque ela mora na periferia, nasceu não sei onde, eu moro, né? Ou tal coisa, assim, da família. Mas peraí, mas ela primeiro que ela escolheu, né? Passar por aquela experiência. E depois ela sempre vai ter o livre-arbítrio de escolher na questão moral. Isso aí é ela mesma, ela pode decidir se vai ou não fazer aquele ato, né, criminoso, ou seja lá o que for, de qualquer ordem. Né? E na questão moral não existe essa questão. Né? Você sempre pode resistir. Aí a pergunta que até você colocou, eu acho bacana mesmo. Mas e aí que eu faço? Ele fala que você pode orar, pedir a Deus, né? Buscar ajuda, você não está conseguindo, né? Você tem esse. Você acha que Deus vai negar, né? Você, se você realmente com coração. Mas não é aquela coisa assim, se eu me ajudar, não. Se você falar assim, não, eu não quero fazer isso, você não faz nas questões morais. Bem Mas bacana isso. mas a pessoa também, não é também que, tudo bem, né, fazer oração, eu acho, É, mas eu acho que a pessoa tem que também se esforçar. Bom, se eu não sei o que fazer, estou perdido, ou não sei o que fazer, então procure conhecimento, né? Procure ajuda, não é verdade? Ou a gente se acha que a gente está na posição que a gente está, um pouco melhor, vamos dizer assim, que antes, por quê? Alguém colocou a gente no lugar que está? Não. A gente buscou conhecimento, a gente trabalhou, continua trabalhando para adquirir mais e mais e mais conhecimentos e, né, se aperfeiçoar cada vez mais. A pessoa tem que procurar e tem que se esforçar para tal, ter alguma conquista, né? E não se vitimizar. Mas que nem você falou, né? A pessoa que nasce na periferia com mais dificuldades, mas a pessoa que nasce também em berço de ouro também tem uma série de desafios, que ele também vai ter uma série de escolhas certas ou erradas, em função, inclusive, do poder ou das posses, né? Então, em qualquer situação, né, o ser humano está sempre posto em prova, como disse ali, né? Prova, expiação e o quê? Que tem mais o outro que comentou lá? missão também, né? Prova, Prova, expiação missão, expiação. Aham. e missão. Então, todos estamos expostos a isso, né? Acho que todo mundo, um pouco disso está ali, né, nessa reflexão aí do que a gente está fazendo aqui. E às vezes até a pessoa não precisa ter conhecimento espírita, mas ter um discernimento, um bom senso,
Pode estar em qualquer religião, mas ter um bom senso. Bom, aqui eu vou, aqui eu não vou, né? Que é as escolhas que nós estamos falando. Não existe desculpa, né? Para dizer assim, a filosofia espírita é um caminho, mas por isso que eu sempre falo, eu comento com as pessoas, às vezes, quando chega no magnetismo, eu pergunto sobre a religiosidade dela, e como é que está a tua religiosidade, né? Mas sem critério assim de uma religião, porque se a pessoa busca uma religião e ela modifica, se melhora, se policia, se tá perfeito, ali tá fazendo bem para ela. Então não é a religião em si que vai salvar, mas assim o que você modifica em você que faz você uma pessoa melhor, né? Moralmente falando. Porque senão a gente fica pensando assim, não, porque então se você quer conhecer o espiritismo, então conheça o espiritismo, né? Estude isso que você falou, a gente vai se esforça para buscar aí também. Outra parte que você colocou que eu achei bacana, que a gente entender assim que orar é simplesmente chegar assim e fazer um Pai Nosso, não é nesse sentido que ele está falando. A gente orar, tem uma frase que fala orar é arar, né, que é você trabalhar, né, no sentido da tua melhoria, né? Senão fica muito fácil também, né? Deus me ajuda. Não é nesse sentido que ele está colocando a oração. Né? A oração ela tem que ver com ação, né? De mudança. Mas tem muita gente que diz, pô, né, como é que é? Coloca nas mãos de Deus. Mas tudo bem, né? Essa questão a gente tem que respeitar, que tem umas religiões que é isso aí, né? Coloca nas mãos de Deus que tudo certo, né? E, claro, não é assim, né? Mas essa questão do bem e o mal é uma coisa que está na essência do espírito do ser humano. Então, não importa a religião. Se a pessoa for buscar conhecimento, qualquer que seja a religião, com certeza ela vai ter um direcionamento. Aqui é errado, aqui é certo. Então, tudo bem, ainda assim, é uma escolha. Independente da religião, nós não somos privilegiados por causa do espiritismo que a gente vai... Não, qualquer pessoa que tiver em qualquer religião, está na essência dela, ela já tem essa noção, está na essência do espírito, nessa escolha do bem e o mal. E aí vai dando o direcionamento através do livre-arbítrio, né? Não precisa ser espírita para saber disso, né? Inclusive, alguns, até nas obras de André Luiz, tem um fato assim que coloca, não sei qual daqueles livros, que ele estava atendendo as pessoas e tudo atendendo as pessoas lá e tal, estava com problemas, aí um dos espíritos estava junto, o André Luiz Costa, aí falou que aquele espírito ia ser intuído aí numa igreja evangélica, coisa assim desse sentido. E aí o André Luiz perguntou, mas por que não vou levar para o espiritismo? Ele falou, não, para essa pessoa é melhor aquela outra religião. E aí depois você vai compreendendo, e olhando o texto, como você colocou assim, muitas vezes, até para o próprio espírito da pessoa, tem pessoas que ela ainda é muito, digamos assim, estável, assim, coisa, às vezes uma religião que proíbe, né? Você não pode fazer isso, fazer aquilo, para ela é melhor do que uma que fala da liberdade, de tudo que é espiritismo não proíbe nada, né? Então tem pessoas que ainda precisam, né? Por exemplo, questão de drogadição. Puxa, você vê aí as igrejas evangélicas, por mais que não estou questionando aqui o mérito de alguns dirigentes, mas elas atuam muito forte, algumas pessoas param realmente de beber, param de alguns vícios, porque chega lá e proíbe, né? Proíbe e tal. Então, para aquela pessoa, ela precisa disso ainda. Aquele espírito, aquele estágio evolutivo dela, ela necessita de algo assim meio forte, né? Que olha, você não pode, quer isso aqui, blá. Então, faz parte de um processo evolutivo, né? Então, como você vai dizer que se ela fosse para o espiritismo, aí para ela não ia impactar muito. Mas naquela religião lá onde que o pastor, ou lá, sei lá, os sistemas dogmáticos dele lá colocam certas restrições, ajuda ela e ela não se complica, né? Nas questões, às vezes, aí, nessas coisas de hábito. Essa questão é muito interessante das religiões, né? Porque a gente fica pensando, né, que pra gente, eu particularmente fico, assim, só um comentário pessoal, né? Por exemplo, eu não suporto fumaça, né? Fumaça de cigarro, essas coisas me fazem muito mal. Bebida nem pensar. Então, uma coisa assim que para mim é absurda, mas é uma coisa bem pessoal, né? Agora, eu fico imaginando uma sessão de Umbanda, uma coisa, né, assim, para mim é um absurdo,
Mas eu entendo perfeitamente, como você falou, que tem espíritos que precisam disso, estão num nível de espiritualidade, de religiosidade, que precisa desse tipo de trabalho, né, religioso, para um entendimento, para uma, sei lá, uma questão evolutiva desse espírito nessa encarnação. Eu consigo entender que, por isso, né, existem essas diferenças, não que é certo e errado, né, mas essas diferenças de, vamos dizer assim, porque são vários níveis espirituais e, né, de evolutivos, a gente não tem noção qual é a diversidade desses níveis espirituais dos seres humanos aqui, né, em níveis espirituais. E também, assim, não importa, né, o que importa é saber dessa diversidade e respeitar, penso eu. Vamos comparar assim, com uma criança. Vamos comparar assim, o processo que você falou, o grau evolutivo de cada um, como uma criança. Uma criança, ela tem seu livre-arbítrio, mas tem ali a família, a mãe que tolhe, né? Aí vai fazer, Antônio, mas você tem que dizer, não, aí você não pode, tem que ser forte para fazer para que ela consiga acompanhar. Então é assim como o espírito também, tem alguns espíritos ainda que eles são, vamos dizer assim, comparando a outros mais evolutivos ainda, crianças, né? Que ela precisa de alguém proibindo ela, orientando ela, falando, vai para cá, não pode isso. Então tem outros que precisam. E é assim que funciona, né? Porque o grau evolutivo dela, aquilo seria uma coisa boa para ela, né? Alguém dizer, você não pode, porque senão você vai para o inferno. É errado, nós sabemos disso, mas é mesmo para a criança, você não pode fazer isso. Você tem que chegar no ponto, falar, isso aqui é errado, e orientar ela. Então tem um espírito também que nessa fase ainda evolutiva que necessitam disso, né? Então por isso que as religiões, senão não existiria tantas religiões. Claro que vamos falar aqui daquelas religiões um pouquinho sérias também, né? Porque pregam bem e tal, porque também existe coisas que a gente não aceita jamais, né? Que manipula, escola a pessoa. Mas uma religião que é séria, que prega o bem, prega o amor, que prega a união, não tem nada de errado, né? Por mais que use alguns dogmas, alguns costumes, mas ajuda muitas pessoas. Muitas pessoas precisam disso. Muitos espíritos precisam disso. Né? É isso mesmo, isso mesmo. E eu achei interessante também a passagem onde fala sobre o nosso orbe, né, que está num mundo muito perverso, né, e é bem isso mesmo, absurdo, bem isso mesmo. Cabe a nós, né? Por isso que nós estamos aqui para tentar e aqui, se nós estamos aqui, por quê? Porque nós também não somos lá grande coisa ainda, né? Estamos Claro, buscando, estamos uns com claro, mais grau, mas existe uma diversidade grande, do mais evoluído para o menos evoluído, existe diferença, mas se nós colocarmos ainda, se nós ainda estamos necessitando reencarnar aqui, sim. Eu sempre penso isso, se não é grande coisa não, porque senão você não estava aqui. Você tem mas, que trabalhar ainda muito, né? Porque se você está aqui, gente do céu, se você está vendo tudo que acontece à tua volta, você não é diferente disso, né? Então reflita e vê o que mais que você precisa acordar e mudar. Com certeza tem. com certeza, né? Senão, Com certeza tem. só que Melhor. assim, a reflexão sempre é essa, puxa vida, hein? Isso é errado. Se a gente começar a entender que aquilo é errado, para puxa, eu tenho que melhorar muito para também não cometer a mesma coisa. Eu falo sobre essas questões, inclusive, que a gente vê algumas questões aí de poder que você falou, que é verdade. Né? Quando a gente fala de não é só a questão de nascer na periferia, mas também como está nos berçouros, segundo aqui no próprio estudo nosso mesmo, nós chegamos, o Kardec coloca isso, que essas são as provas difíceis também, da riqueza e do poder, né? Então, às vezes, a gente condena algumas pessoas aí que, utilizando os cargos políticos, públicos, cometem alguns atos. É errado, mas a gente pensa assim, mas será que se eu tivesse nascido na mesma família, será que eu não faria a mesma coisa ainda? Né? A tendência, né? Aí que você tem que pensar, né? Porque foi facilitado. Será que eu conseguiria resistir, né? Ainda? Será que eu seria tão evoluído assim, para não dizer não, se eu nascesse numa família, desde pequenininho, fosse criado já no poder ali, naquela. Né? Será que no momento certo eu não cometeria a mesma coisa, né? A gente tem que pensar assim também, né? É,
É fácil julgar as coisas, né? Mas será que eu estivesse lá, né? Não cometeria a mesma maneira? Eu acho que a gente tem que sempre ser humilde para dizer que a gente não é grande coisa, não. Eu acho que o que tem que ter mérito é que a gente está, sim, que a gente está se esforçando. Isso, né, nós que estamos, né, ali na lida, a gente pelo menos nós estamos realmente se esforçando. Isso, sim. Estamos falando aqui, eu e a Ana, e os demais, aí a Maria. Pois é. Eu vou cortar meu áudio aqui para as meninas falar, senão. Cidinha, quer comentar alguma coisa? Liga o áudio. Tá com o áudio desligado, Cidinha. Cidinha, você tá com o áudio desligado. Agora ligou. Então, eu acho que vocês falaram quase tudo. E eu acho também que a gente tá nessa vida, que nós estamos aqui, todos nós estamos, né, para crescimento, né? E a gente está engatinhando, mas a gente está no caminho, eu acho, né? Não pelo fato da religião. Eu acho que religião é uma coisa que a gente nem discute. Eu nunca discuti religião, porque sempre eu achei assim, Deus é universal, ele é único e ele está em todas as religiões. Mas eu acho assim que a gente está procurando se evoluir, estudando, né? Isso aí é muito bom, eu acho, que é muito importante, né? Eu acho que isso é muito importante, você estudar e procurar o caminho, né? Então é isso que eu acho. É o esforço, né? É, É o esforço que nós fazemos para nos melhorar, né? sim, Não é o grau que a gente tem melhor, mas porque se diz que você reconhece o bom espírito não pelo grau evolutivo dele, mas pelo esforço que ele faz sim, para conter as más tendências, né? Você vê o é, esforço que a gente tem que fazer ainda, né? Para algumas tendências que a gente tem, né? é verdade. Isso que dá o grau nosso, né? Porque é sempre isso, né? Tem que esforçar bastante. Se a gente tem que esforçar bastante ainda, eu falo por mim, né? Se eu tenho que esforçar tanto para não fazer certas coisas ainda, que eu sei que é errado, se o meu esforço é tão grande, aí demonstra como que eu sou ainda, vamos dizer assim, tenho tanto para evoluir, né? Porque É, quando você aprende, você não precisa ter esforço nenhum, você já faz naturalmente, você não faz o mal, né? Mas é. quando você tem que esforçar bastante, tem que ir na casa espírita quase todo dia, estudar bastante, tal, daqui, é verdade, porque você tem que esforçar, porque, putz, imagina, se eu não faço isso, e aí? Eu vou para onde? Eu vou para o boteco? Vou para onde? Eu vou para não sei da onde? Sabe? Aí você, pelo menos, está ocupando a tua mente, e é o esforço que você faz que eu acho que é valorizada, né? Sim, com certeza, né? É nesse momento que a gente procura, né? Para. Embora eu acho que a gente está no caminho, né? Pelo menos. A gente está se esforçando, a gente está procurando, estudando, indo na casa espírita, trabalhando, né? Trabalhando muito. Até hoje mesmo eu cheguei cansada, estava até esquecendo, falei, olhando ela, falei, nossa, hoje é dia lá do curso lá do Pereira, meu Deus do céu. Aí eu tinha que fazer comida, eu falei, mas eu não vou perder o curso, porque eu pendurei o celular na cozinha e fiquei fazendo a minha sopa aqui e escutando, né? E ouvindo vocês, porque a vida da gente assim é meio. A minha é muito assim, porque eu ainda trabalho em 2 centros espíritas, né? Trabalho ali no Mensageiro, né? Que é o mais pesado, que me ocupa mais tempo, no Mensageiro, e trabalho também no Lameia Lins, ali na frente daquele colégio Guaíra, um pouquinho aí, pertinho de vocês aí, do lado de vocês. E então
né? Aí é difícil, né? Mas eu acho assim que a gente está procurando pelo menos o caminho, né? A gente está engatinhando, mas a gente está indo, né? O importante é isso, é não parar. Juliana, quer comentar alguma coisa? Concordo plenamente com todos vocês. E eu acho muito importante, principalmente, a gente ter essa consciência de que sempre estamos no caminho certo. Às vezes nós nos julgamos muito, ai, será que estamos fazendo a coisa certa? Mas se nós não estamos, uma hora a gente vai conseguir ter entendimento. E toda dificuldade ou toda má escolha, elas nos servem para trazer aprendizado, para fazer um comparativo do nosso passado para o nosso presente. Então, hoje eu olho o meu passado e penso, poxa vida, como eu era ignorante, como eu falava coisas que não deveria. Então, hoje eu tenho tô tendo mais um pouco de amadurecimento espiritual e isso está me ajudando bastante. Então, sei que estou no caminho certo, mas tenho muito, muito, muito que me evoluir e ter aprendizado também, e muito estudo também, né? Eu acho que vamos partir e ainda não adquiri tudo que eu precisava, mas tenho certeza de que estou fazendo a coisa certa no meu dia a dia, né? Genuinamente, conforme eu consigo, de acordo com os meus passos. Tem dias que a gente pensa assim, poxa vida, mas depois que você passa tantas determinadas situações, você vai analisando e vê que aquelas situações difíceis já não são mais tão difíceis, elas já se tornam mais brandas e você vai adiante. Então, isso que nos dá mais animação, procurar sempre ver o lado bom de todas as situações. Então, isso que é importante. Eu acho que todo mundo, né, que consegue parar em alguns momentos e poder refletir o que fala, o que faz, se arrepender, né? Isso que é importante. Bacana, né, gente? É isso aí. Essas questões aí que você colocou também é importante. Até eu também gosto de fazer essa comparação, né? Que comparando assim, quando eu ainda era bem mais jovem, lá a gente cometia alguns atos que hoje eu sei que aquilo não é adequado, né? Porque a gente vai evoluindo, que você comentou. Só que assim também serve até para a gente julgar, porque muitas vezes a gente vai julgando pessoas e você vai julgar e aí você fala, puxa, mas será que eu não. Eu fiz coisas piores que isso na época, né? Então você vai julgar uma pessoa que tem alguns hábitos, algumas coisas assim, fala, então tem que tomar cuidado nesse sentido também para não cair nessa. Se achar agora, porque agora aqui é que a pessoa faz, eu já se viu fazer isso. Você fazia, né? Tá, né? E graças a Deus que a gente conseguiu encontrar um caminho, que nem eu disse ali antes, esse é o caminho que me ajuda a eu compreender tudo isso e me tolir, né, de algumas coisas assim, de alguma maneira assim, de uma compreensão de eu não cometer, né? Você imagina se você não tivesse feito as escolhas e seguido né, no caminho que a gente está hoje. Né? Bacana, né, gente, nosso estudo. Quem gostaria de fazer a prece? Eu faço, seu Pereira. Primeiramente, elevamos nosso pensamento em agradecimento por mais este momento de aprendizado. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos novamente reunidos em nome do bem, do amor, estudando e refletindo os ensinamentos que nos esclarecem, traz paz para os nossos corações. Agradeço a espiritualidade amiga e ao mentor da casa, que sempre está junto conosco, nos auxiliando e nos inspirando no caminho do bem. Que todos tenham uma ótima noite, que assim seja. Que assim seja.